O sol já estava baixo quando Alexander decidiu voltar à propriedade, sozinho desta vez, sem sua equipe. Ele queria entender melhor o que estava acontecendo naquele terreno, sem distrações, sem pressa. Havia algo naquele lugar que o incomodava, e ele sabia que, para ter sucesso em seu plano, precisaria descobrir todos os segredos que essa propriedade estava escondendo. Mas, enquanto ele caminhava pela vasta extensão do terreno, algo chamou sua atenção. No fundo da propriedade, uma construção se ergueu parcialmente do chão, como um sussurro de algo muito mais antigo do que ele imaginava. Ela estava escondida atrás de uma densa vegetação e parecia ter sido negligenciada por décadas, talvez até séculos. A estrutura não estava mencionada em nenhum dos documentos que ele havia recebido no contrato de compra. E a surpresa maior, ela estava em muito pior estado do que qualquer parte da casa principal. As paredes estavam quase inteiramente caídas, cobertas por musgo e raízes, e o telhado havia desabado, deixando apenas o esqueleto da construção para trás. Alexander se aproximou cautelosamente, seu coração acelerando à medida que sua curiosidade tomava conta de seus pensamentos. Ele nunca imaginou que algo assim pudesse estar escondido no fundo do terreno, e nem mesmo os antigos proprietários haviam mencionado essa construção. O que poderia ser? Enquanto ele se aproximava da entrada, sentiu uma pressão no ar, como se algo estivesse vigiando cada movimento seu. O vento parecia ter parado, e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Alexander se ajoelhou para examinar as pedras quebradas ao redor da entrada, notando inscrições antigas nas paredes, inscrições que não faziam sentido algum. Ele tentou decifrá-las, mas as palavras eram estranhas e desconexas. Por que ninguém mencionou isso? Pensou ele, desconfiado. Afinal, ele tinha feito um investimento significativo na propriedade. Se houvesse algo tão importante no terreno, como era possível que os documentos estivessem tão incompletos? Ele então entrou na construção em ruínas, mais uma vez com aquela sensação estranha de que algo não estava certo. O cheiro de mofo e madeira podre invadiu suas narinas, e a sensação de desconforto aumentou. Havia algo ali, algo que não era apenas a simples deterioração de uma velha construção. No centro da estrutura, ele encontrou um grande bloco de pedra que parecia fora de lugar, em perfeito estado, cercado por outros detritos e pedaços de madeira quebrados. O que mais o intrigou foi o formato desse bloco. Ele era perfeitamente quadrado, mas de algum modo, parecia ter sido colocado ali com propósito. Como se fosse a chave para algo maior. Ele tocou a pedra, e naquele momento, uma sensação elétrica percorreu seu corpo, como se a terra sob seus pés estivesse pulsando com uma energia estranha e intensa. Foi quando ele ouviu um som abafado, vindo de algum lugar dentro da construção, um ruído fraco, mas claro, como se algo estivesse se movendo dentro das paredes. Ele deu um passo para trás, alertado. O que foi isso? Ele murmurou, os pelos de sua nuca se eriçando. Ele estava sozinho, mas o ambiente ao redor parecia estar mais vivo do que ele poderia imaginar. Algo estava ali, algo que ele não havia antecipado. Após o incidente na construção em ruínas, Alexander Holt sentiu que estava à beira de algo grande. O bloco de pedra e o som misterioso o haviam deixado inquieto, mas, como sempre, sua mente analítica e racional tentava afastar qualquer ideia sobrenatural ou supersticiosa. Deve ser uma coincidência, ele pensou, tentando desconsiderar o que sentirá ao tocar na pedra. Mas a curiosidade estava tomando conta dele, e ele sabia que precisava entender o que realmente estava acontecendo com aquela propriedade, especialmente depois de ter encontrado algo que não deveria estar ali. Na manhã seguinte, Alexander decidiu fazer algo que normalmente evitava: vasculhar os arquivos antigos da propriedade. Ele entrou no escritório da casa principal, onde encontrou uma série de documentos guardados em caixas de madeira, que pareciam nunca ter sido tocados por ninguém nos últimos anos. Ao abrir a primeira caixa, ele se deparou com registros que datavam de mais de um século atrás, cartas envelhecidas, plantas do imóvel e uma coleção de fotografias desbotadas que mostravam a propriedade em seus primeiros dias. À medida que folheava as páginas, algo começou a chamar sua atenção. Fotos dos primeiros moradores, uma família que parecia ter vivido naquela casa várias gerações. Aparentemente, eram pessoas de um estilo de vida recluso, pouco conhecidas pela comunidade local, mas que estavam associadas a uma série de práticas religiosas ou espirituais. Entre os registros, ele encontrou menções a rituais secretos realizados dentro da propriedade, com símbolos e objetos ritualísticos que estavam descritos com detalhes precisos. O que mais chamou sua atenção foi uma foto em particular. Era uma imagem em preto e branco de uma cerimônia que acontecia no que parecia ser o interior da mesma construção em ruínas que ele havia explorado.
A foto mostrava um grupo de pessoas em roupas cerimoniais, de semblantes sérios e sombrios, em torno de um altar que, embora modesto, era marcado por símbolos que ele não conseguia identificar imediatamente. Alguns dos símbolos estavam desenhados no chão, enquanto outros estavam entalhados nas paredes, semelhantes aos que ele havia visto dentro da construção. Intrigado, Alexander leu mais sobre os antigos moradores. Eles eram conhecidos por serem isolados e frequentemente considerados excêntricos pela comunidade local. Mas o que realmente o deixou desconcertado foi uma passagem que descrevia uma conexão espiritual que os habitantes da propriedade acreditavam ter com forças além da compreensão humana. Eles se referiam ao lugar como uma espécie de portal, um ponto de encontro entre o mundo físico e algo mais, algo místico. Apesar do fascínio, Alexander estava determinado a não se deixar levar por superstições. Ele não acreditava em fantasias ou em qualquer explicação sobrenatural. Para ele, aquilo era simplesmente parte de uma história que não havia sido completamente revelada e que, provavelmente, tinha uma explicação lógica por trás. Nada disso faz sentido. Não é possível que um lugar com tanto potencial de valorização tenha alguma coisa sobrenatural envolvida. É só história antiga, nada mais, pensou ele, tentando afastar os pensamentos sobre os rituais e os símbolos misteriosos. Porém, à medida que ele investigava mais, encontrou um outro documento que mudou sua perspectiva. Era uma carta escrita por um dos últimos membros da família original, datada de quase 50 anos atrás. Na carta, o autor descrevia a decisão de abandonar a propriedade devido a acontecimentos estranhos e inexplicáveis que começaram a ocorrer na casa. Ruídos misteriosos, objetos movendo-se sozinhos, e o mais perturbador, uma sensação constante de presença, como se algo estivesse sempre observando. O bilionário leu a carta várias vezes, sentindo o peso das palavras. Embora ele tentasse manter sua postura lógica, algo em sua mente começou a questionar. E se, de fato, algo mais estiver em jogo aqui? Ele então decidiu fazer algo radical. Não ia deixar os rumores e os relatos antigos influenciar seu julgamento. Se havia algo realmente acontecendo ali, ele iria descobrir. A princípio, ele queria investigar tudo de forma científica, contratar especialistas para examinar a propriedade e talvez até trazer alguns arqueólogos ou historiadores para que fizessem uma análise detalhada dos símbolos e da construção em ruínas. A mente de Alexander se agitou enquanto ele pensava em todas as possibilidades. Não apenas por causa do valor potencial da propriedade, mas também pela crescente sensação de que estava prestes a descobrir algo muito maior. Algo que poderia mudar a maneira como ele via o mundo dos negócios, e talvez até sua visão sobre o que realmente está escondido nas sombras da história. À medida que os dias se passavam e suas investigações se aprofundavam, Alexander Holt começou a perceber que havia muito mais por trás da propriedade do que ele imaginara inicialmente. O que parecia ser apenas uma aquisição para uma simples reforma e revenda agora estava se transformando em um enigma complexo, com raízes profundas na história, e talvez até em mistérios sobrenaturais. Mas, como sempre, sua mente afiada se mantinha pragmática. Ele não era dado a superstições ou misticismos, e mesmo que as descobertas começassem a sugerir uma história um tanto fora do comum, ele não estava disposto a permitir que isso desviasse de seus objetivos. Com o auxílio dos documentos antigos que havia encontrado, ele começou a traçar a verdadeira história da propriedade. O que ele descobriu foi algo completamente inesperado. O local não havia sido apenas uma casa simples, como ele havia imaginado. No século XIX, a propriedade pertencera a uma família nobre com uma linhagem histórica de grande prestígio. Seus membros eram conhecidos na sociedade como pessoas cultas e influentes, mas havia um lado obscuro em sua história, um lado que envolvia rituais secretos e práticas esotéricas, profundamente enraizadas nas tradições místicas da época. Os documentos revelavam que a família se envolvera em práticas religiosas e ocultas, muitos dos quais eram conhecidos apenas por um círculo seleto de iniciados. As práticas esotéricas que eles seguiam estavam intimamente ligadas a símbolos e rituais antigos, que eram realizados dentro da propriedade, particularmente na construção em ruínas no fundo do terreno. Essa construção, agora em estado de abandono, parecia ter sido o centro de muitas dessas atividades misteriosas. Algumas cartas antigas mencionavam um círculo sagrado que se reunia ali para práticas que, de acordo com as lendas, eram destinadas a abrir portas para o além ou conectar o mundo terreno com os planos espirituais. Alexander leu tudo isso com interesse, mas também com certo distanciamento. Ele não se deixava afetar pelas histórias fantasmagóricas ou pelos aspectos mais sobrenaturais. Para ele, o que importava era o valor que aquela história poderia agregar ao projeto.
Ele sabia o que isso significava no mundo dos negócios. Uma história rica e misteriosa, ligada a uma família nobre e seus rituais secretos, poderia ser uma excelente estratégia de marketing para transformar a propriedade em algo muito mais valioso do que ele havia previsto. Em vez de afastar o tema, ele passou a ver isso como uma oportunidade de venda. Se ele pudesse conectar a história do imóvel com as tendências atuais de turismo esotérico, poderia transformar aquela propriedade em um destino procurado por aventureiros, caçadores de mistérios e até turistas interessados em esoterismo e práticas espirituais. A história da casa, longe de ser um obstáculo, agora parecia ser a chave para um lucro ainda maior. Ele se viu em um dilema peculiar. Em vez de seguir o caminho tradicional de uma reforma simples e uma revenda rápida, o bilionário começou a arquitetar um plano mais ambicioso. E se ele transformasse a propriedade em um lugar místico, um ponto de interesse para os curiosos e os aficionados pelo sobrenatural? Talvez ele pudesse criar uma experiência exclusiva, com eventos temáticos, visitas guiadas sobre a história esotérica do local, e até mesmo criar um espaço para retiros espirituais e eventos relacionados ao ocultismo. Alexander já podia visualizar as possibilidades. Uma marca exclusiva para o local, uma história intrigante que atraía a mídia e o público, e uma propriedade que, ao invés de ser apenas mais uma em sua carteira, se tornaria uma verdadeira joia rara no mercado imobiliário e no turismo. Imagine a atenção que isso poderia atrair, um mercado de nicho, mas extremamente lucrativo, pensava ele enquanto caminhava pelo terreno, agora com uma visão totalmente renovada. Não é só uma casa. É uma experiência, é uma história, é uma oportunidade. E, com esse pensamento, Alexander começou a traçar planos para transformar o imóvel em um centro de atração que pudesse gerar não apenas dinheiro, mas também um certo prestígio. Claro, ele teria que lidar com os desafios da reforma, mas, no fundo, ele sabia que a história que ele estava prestes a vender tinha um potencial que poucos imóveis tinham, um enigma, uma história não contada e uma aura de mistério que não podia ser ignorada. Era uma noite fria quando Alexander decidiu visitar a propriedade mais uma vez, desta vez em completo silêncio e à luz da lua, com a intenção de sentir o local de uma maneira mais profunda, mais intuitiva. Ele estava acostumado com os números, os cálculos e as previsões de lucro, mas algo sobre aquele lugar o estava incomodando. Ele não conseguia ignorar a sensação persistente de que havia mais naquela propriedade do que simplesmente o valor monetário que ela poderia gerar. Algo o chamava. Enquanto caminhava pelos corredores da casa principal, as velhas tábuas de madeira rangiam sob seus pés. A casa estava silenciosa, com a exceção dos sons normais de uma propriedade velha, o vento batendo nas janelas, os estalos ocasionais das paredes antigas. Mas à medida que ele se aproximava da escada para o andar superior, algo começou a mudar. A primeira coisa que notou foi a porta da sala de estar se fechando lentamente, como se fosse movida por uma brisa forte, mas o ar estava parado. Ele ficou parado por um momento, observando a porta. É apenas o vento. O lugar é velho, as portas não fecham corretamente, pensou ele, tentando se convencer de que não havia nada de estranho. Mas, à medida que subia a escada, ele ouviu algo que o fez parar em seco, o som de passos. Não os passos dele, mas de outra pessoa, vindo do andar de cima. Sua respiração ficou mais rápida, mas ele sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos irracionais. Deve ser algum tipo de eco. A casa tem acústica estranha. Mesmo assim, ele não conseguia ignorar a sensação crescente de que algo, ou alguém, estava ali com ele. Ao chegar ao segundo andar, ele verificou cada quarto, um por um, sem encontrar nada fora do normal. No entanto, quando entrou na última sala, um escritório com janelas altas e uma mesa antiga de madeira, ele se deparou com um objeto que estava fora do lugar. Um livro antigo, que ele tinha certeza de não ter visto ali antes, estava repousado sobre a mesa. Ele sabia que não o havia colocado ali. O livro, encadernado em couro escuro, estava aberto, mas as páginas estavam tão gastas que mal podiam ser lidas. Era como se tivesse sido deixado de propósito, como uma pista ou talvez uma mensagem. Quem colocou isso aqui? Alexander perguntou em voz baixa, olhando ao redor como se esperasse que alguém aparecesse, mas o corredor estava vazio. Ele então se aproximou e virou a página, mas antes que pudesse ler mais, um forte barulho ecoou atrás dele, um estalo nítido, como se algo tivesse sido derrubado. Ele se virou abruptamente, mas não viu nada fora do normal. O livro, as velhas mesas e cadeiras estavam inalterados. Sua mente tentou racionalizar novamente, talvez um fio solto na estrutura da casa. Nada de estranho. Mas então, a atmosfera da casa parecia mudar. A temperatura baixou drasticamente. Por um momento, ele sentiu uma sensação de desconforto, como se estivesse sendo observado.
Seus passos ecoavam pelos corredores vazios, e ele não podia deixar de notar a sombra que parecia se mover nas paredes, mesmo quando ele estava sozinho. Era como se a casa estivesse viva de alguma maneira, um organismo próprio, que respirava e se movia conforme ele andava por ela. Alexander decidiu descer novamente, tentando afastar as sensações. Mas, antes que alcançasse a escada, ele ouviu uma voz suave, tão suave que parecia um sussurro vindo das profundezas da casa. Ele ficou parado, sem se mover, tentando identificar de onde vinha. Não, isso não é real, ele murmurou para si mesmo. Ele respirou fundo, decidido a enfrentar o que quer que fosse. São apenas falhas da casa, falhas de construção. Não há nada aqui. Mas, à medida que ele se aproximava da porta da entrada, ele ouviu outro som. Desta vez, o som de passos pesados, claros e distintos, como se alguém estivesse caminhando no corredor atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O silêncio tomou conta do lugar. Aquele foi o momento em que a razão de Alexander começou a ceder, e ele não pôde mais ignorar o fato de que, talvez, havia algo mais naquele lugar do que simples coincidências. Algo inexplicável, algo que ia além da física, além da lógica. Mesmo que ele tentasse racionalizar os eventos como falhas da velha casa, a sensação de que havia uma presença no local começou a se infiltrar em sua mente. A obsessão de Alexander Holt pela propriedade e pelos fenômenos inexplicáveis que ele estava experienciando só aumentava com o passar dos dias. As portas que se fechavam sozinhas, os passos que ele ouvia quando estava sozinho e os objetos que misteriosamente se deslocavam sem explicação começavam a desafiar sua visão lógica e prática do mundo. Ele não conseguia mais simplesmente afastar os eventos como coincidências ou falhas da casa. Algo estava acontecendo ali, algo além do que ele poderia racionalizar. Naquela manhã, depois de mais uma noite de eventos estranhos, Alexander decidiu que precisava ir mais fundo. Ele não podia continuar ignorando as histórias dos moradores locais. Por mais que ele fosse cético, algo dentro de si dizia que não deveria deixar esses relatos de lado. Ele precisava entender o que estava realmente acontecendo. Então, ele fez algo que normalmente evitaria. Foi até o pequeno vilarejo próximo à propriedade, onde as pessoas falavam abertamente sobre os rumores que cercavam a casa. Quando chegou à taverna local, onde alguns dos moradores se reuniam, Alexander tentou passar despercebido, mas logo se viu rodeado por curiosos que começaram a contar suas histórias sobre o imóvel. Um homem mais velho, com um rosto marcado pelo tempo e uma voz rouca, se aproximou dele. "Você comprou aquela casa, não foi?" perguntou, observando Alexander com um olhar sério. O bilionário assentiu. "Deve estar começando a perceber o que dizem sobre ela." Alexander se sentou, ouvindo atentamente. O homem, aparentemente ciente da posição de Alexander e de seu interesse pelo negócio, parecia disposto a compartilhar aquilo que muitos temiam falar em público. "Dizem que aquela casa é amaldiçoada, rapaz. Aquela família que morava ali, eles faziam rituais, coisas que até Deus duvida. Muitos acreditam que aqueles rituais invocaram algo que nunca deveria ter sido invocado. E não é só coisa de fantasma, não. Tem algo mais, algo que não se vê, mas se sente. E já teve gente que não aguentou." Alexander escutava em silêncio, tentando entender. "Mas você está falando de espíritos ou algo mais?" O homem sorriu de maneira sombria. "Acreditamos que o que chamam de espíritos não são só almas perdidas. Eles dizem que há entidades, forças além da morte. Alguns acreditam que há um portal na propriedade. A casa não é só uma construção. Ela é um ponto de conexão, um lugar onde as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos são mais tênues." O bilionário, embora tentando manter sua postura lógica, não pôde deixar de se sentir desconfortável com a descrição vívida e perturbadora que o homem oferecia. Ao longo dos anos, muitos tentaram afastar essas entidades, mas alguns dizem que quanto mais você mexe com a casa, mais forte elas ficam. "Eu diria para você sair dessa história, mas sei que não vai ouvir, né? Esse tipo de lugar é atração para gente como você, homens de negócios que veem oportunidade em tudo." Antes de sair, o homem fez uma última advertência. "A casa tem um jeito de fazer você querer ficar. Cuidado com o que você está procurando, porque você pode não gostar do que vai encontrar." No caminho de volta à propriedade, Alexander refletia sobre o que acabará de ouvir. Ele sabia que as histórias do vilarejo eram cercadas de mitos e exageros, mas o que os moradores estavam dizendo começava a ganhar mais peso diante dos fenômenos que ele estava vivenciando. O conceito de um portal entre os mundos, que parecia tão distante e fantasioso no início, agora parecia mais plausível. Ele não acreditava em forças sobrenaturais, mas, e se houvesse algo ali,
algo que ele não podia ver ou entender. Naquela noite, ele se retirou para o escritório da casa principal, onde passava longas horas examinando os documentos antigos que havia encontrado. O livro misterioso, aquele que o havia perturbado no andar superior, estava ali novamente sobre a mesa. Mas, dessa vez, algo estava diferente. As páginas do livro pareciam brilhar suavemente sob a luz da lâmpada. O símbolo que ele havia visto na fotografia antiga, aquele de uma mão esquelética segurando um crânio, agora estava de alguma forma mais nítido. Ele poderia jurar que o desenho parecia se mover ligeiramente, como se estivesse vivo. O ar ao seu redor parecia mais pesado, e uma sensação de frio percorreu sua espinha. Ele sentiu, pela primeira vez, uma presença real e palpável, como se a própria casa estivesse observando, aguardando que ele tomasse uma decisão. O bilionário não conseguiu mais negar que algo estava fora do seu controle. Os relatos dos moradores sobre a presença de espíritos e entidades começaram a se entrelaçar com os acontecimentos estranhos que ele vinha testemunhando. Ele se pegou questionando: será que todas essas coisas estão conectadas? Será que as histórias não são apenas superstições antigas, mas a verdade sobre o que realmente acontece aqui? A casa não era mais apenas uma propriedade que ele tinha adquirido para transformar em um ativo valioso. Ela estava se tornando um enigma, um mistério profundo que ele sentia que precisava desvendar, mesmo que o que ele encontrasse ali o forçasse a confrontar suas próprias crenças sobre o mundo. Depois de noites sem dormir e cada vez mais perturbado pelos eventos inexplicáveis, Alexander Holt decidiu que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo na propriedade. As portas que se fechavam sozinhas, os sons misteriosos e os objetos deslocados não poderiam ser simplesmente desconsiderados como coincidências ou falhas naturais. Ele sabia que precisava de ajuda, então tomou uma decisão: iria chamar especialistas. Sua ideia era investigar tudo, desde a história até os fenômenos sobrenaturais, e, para isso, contratou um historiador especializado em propriedades antigas e um parapsicólogo. Ele sabia que esses dois profissionais poderiam lançar uma luz sobre o que estava acontecendo, cada um à sua maneira. O historiador, um homem calvo e de óculos, chegou à propriedade acompanhado de uma maleta cheia de documentos e uma pasta de anotações. Ele parecia sério, como se já tivesse investigado muitos casos como aquele, mas seu olhar estava curioso. Ele era um especialista em propriedades históricas e suas transformações ao longo dos séculos. Seu objetivo era entender a fundo os antigos proprietários e suas práticas. Alexander o conduziu pelos corredores da casa, e o historiador rapidamente começou a examinar os detalhes da arquitetura, as estruturas das paredes e o que poderia ser encontrado nos registros históricos. O especialista parecia fascinado com o imóvel, mas suas descobertas só aumentaram o desconforto de Alexander. Você tem razão em se preocupar com a história dessa casa, Sr. Holt. Os proprietários anteriores eram de uma linhagem antiga, uma família nobre com uma série de tradições misteriosas. Eles praticavam rituais muito antigos, como mencionei antes, mas o que você talvez não saiba é que esses rituais envolviam algo muito mais profundo do que simples celebrações religiosas. As práticas deles eram baseadas em cultos ocultos, e é possível que alguns dos artefatos que usavam ainda estejam na propriedade. O historiador, enquanto vasculhava o imóvel, começou a fazer mais descobertas. Ele encontrou um antigo diário escondido em uma estante empoeirada no escritório, cheio de anotações que falavam sobre o envolvimento da família com práticas esotéricas. Uma das páginas descrevia rituais destinados a abrir portas entre mundos e invocar entidades que habitavam além da nossa compreensão. Alexander, ao ler os trechos do diário, começou a perceber o quão imersos esses antigos proprietários estavam nas artes ocultas. O historiador, ao concluir suas pesquisas, não deixou de destacar o fato de que, ao longo dos séculos, o imóvel passou de geração para geração, cada novo proprietário aparentemente mais obcecado pelas práticas que marcavam a família original. Esta casa tem uma história muito mais profunda do que você imagina, disse o historiador com um tom grave. Ela era uma espécie de templo. Muitos acreditam que as práticas que ocorreram aqui não se limitaram apenas a rituais, mas à invocação de energias que não são do nosso mundo. Com essas palavras, a tensão que já pairava no ar parecia se intensificar, e Alexander se viu mais consciente do perigo que a casa representava. Ele sabia que o valor histórico da propriedade poderia ser aproveitado de forma lucrativa, mas agora também temia o que poderia estar oculto em seus alicerces. Foi então que o parapsicólogo chegou. O parapsicólogo, um homem de fala calma e vestes discretas, parecia ser o oposto de tudo que Alexander acreditava. Ele era mais um homem de intuições e estudos do que de números e lógica. Sua abordagem era menos científica e mais sensitiva. O parapsicólogo foi direto ao ponto.
esta casa está carregada de energia. Algo não natural está aqui. Ao entrar na propriedade, o parapsicólogo imediatamente sentiu a diferença. Ele caminhou pelos corredores, tocou as paredes e observou as sombras, indo de um cômodo a outro. Quando chegou à construção em ruínas no fundo do terreno, ele parou, um arrepio visível passando por sua espinha. Há algo muito forte aqui. Não é apenas a história da família, é a energia que permanece. Quando as pessoas praticam rituais desse tipo, algo fica, algo é invocado. Não é só o que se vê, mas o que se sente. Esta casa está conectada a um plano diferente, um que não podemos ver, mas sentimos sua presença. E eu diria que essa energia é perigosa. Alexander ficou cético, mas não pôde negar que, depois de tudo que estava acontecendo, o parapsicólogo parecia estar mais em sintonia com o que ele sentia de maneira intuitiva. Ele não queria acreditar em fantasmas ou entidades sobrenaturais, mas as palavras do especialista começaram a ecoar em sua mente. Eu recomendaria cautela, Sr. Holt. Não mexa mais do que precisa. Às vezes, o que as pessoas chamam de energia ou espíritos pode não ser algo com o qual se deva brincar. E, se você começar a explorar mais profundamente o que está nesta casa, pode não gostar do que encontra, o parapsicólogo aconselhou, antes de se retirar da propriedade. Enquanto os dois especialistas se preparavam para sair, Alexander ficou sozinho na casa, refletindo sobre tudo o que ouvirá. O historiador havia falado sobre o valor histórico da propriedade e as práticas perigosas de seus antigos donos. O parapsicólogo, por sua vez, falará sobre a energia que pairava no local, algo que poderia ser mais perigoso do que ele imaginava. A casa, com toda sua história sombria, parecia estar se tornando muito mais do que ele esperava. Agora, mais do que nunca, ele sentia que estava em um território desconhecido, onde o simples ato de investir em uma propriedade havia se transformado em uma busca por algo que transcendia o lucro. Algo que envolvia forças além de seu controle. Após as visitas dos especialistas e as descobertas inquietantes sobre a história da propriedade, Alexander Holt estava mais determinado do que nunca a entender o que realmente se passava naqueles antigos corredores. Mas algo novo e inesperado surgiria que iria intensificar ainda mais sua obsessão, uma conexão pessoal, que ele jamais imaginaria, entre sua própria linhagem e a família nobre que um dia habitou aquela casa. Tudo começou quando, enquanto examinava os documentos históricos que o historiador havia encontrado, Alexander se deparou com um velho livro de registros familiares, guardado com cuidado dentro de uma caixa empoeirada no escritório. O livro estava repleto de notas manuscritas, datadas de mais de 100 anos, e mencionava detalhes sobre os proprietários da casa, os Barros. Até então, ele não havia dado muita atenção ao sobrenome, considerando-o apenas como parte de um enigma histórico. Foi ao folhear as páginas do livro que algo chamou sua atenção. Em uma das seções, ao lado de um retrato antigo de um homem de aparência séria e sombria, estava um nome familiar, Augustus Holt. Alexander ficou parado por um momento, o nome parecendo ecoar em sua mente. O que ele estava vendo não poderia ser um acaso. Como o sobrenome Holt estava ligado a uma família nobre que, aparentemente, ele nunca ouvirá falar. Intrigado, ele seguiu adiante na leitura, agora completamente absorvido. Descobriu que Augustus Holt, um de seus antepassados, havia sido um amigo próximo de um dos proprietários da casa, o patriarca da família Barros. Na verdade, os dois estavam envolvidos em várias questões financeiras e em atividades relacionadas a rituais esotéricos, que pareciam mais complexos do que simples acordos de negócios. A conexão entre os Holt e os Barros ia além de meros contatos sociais. Eles estavam profundamente envolvidos em práticas espirituais, de um tipo que ninguém no presente poderia compreender completamente. Alexander não conseguia acreditar no que estava lendo. Ao longo dos séculos, suas próprias raízes pareciam ter se entrelaçado com a família Barros, uma família que estava marcada por uma história de práticas ocultas e rituais proibidos. Era como se ele estivesse destinado a entrar naquele lugar, a tocar naquilo que seus próprios antepassados haviam deixado para trás. Ele sentiu uma estranha sensação de déjà vu ao continuar investigando. Algumas das fotografias antigas mostravam locais que ele já havia visto na propriedade. O jardim com a fonte quebrada. A sala principal, onde ele agora se sentava para estudar. Tudo isso parecia familiar, como se fosse uma parte de sua própria memória ancestral, agora de volta à tona de maneira desconcertante. A cada nova página virada, novas revelações surgiam. Havia registros de uma aliança secreta entre os Holt e os Barros, algo que envolvia rituais com o intuito de acessar sabores proibidos do além. Augustus Holt, seu antepassado, estava profundamente imerso nessas práticas. O
O diário de Augustus revelava que ele tinha sido um dos responsáveis por introduzir práticas de magia cerimonial na casa, e que ele acreditava que poderia atingir uma forma de imortalidade por meio desses rituais. Alexander não pôde deixar de pensar que talvez seus antepassados, ao buscar o poder de formas tão perigosas, tivessem feito um acordo com algo muito mais sinistro do que poderiam imaginar. O que se passará na casa estava além da compreensão dos tempos modernos, mas seu sangue parecia estar envolvido nisso de uma forma irreversível. Em uma noite, depois de examinar todos os documentos, Alexander foi até a biblioteca da casa e, diante da grande lareira apagada, contemplou as antigas fotografias das gerações passadas. Ele se perguntou se o que estava acontecendo na propriedade era, de alguma forma, uma continuação do que seus antepassados haviam começado. Algo que ele, sem querer, havia trazido à tona ao adquirir o imóvel. O nome de Augustus Holt estava gravado em sua mente, e o que mais o incomodava era a sensação de que, por mais que ele tentasse resistir, o passado estava se impondo sobre o presente, como uma força inevitável. O que seus antepassados haviam feito ali, e que forças tinham despertado, agora pareciam ser algo com o qual ele estava irremediavelmente envolvido. Ao mesmo tempo, as manifestações que ele estava experimentando na propriedade, os ruídos estranhos, a sensação de que algo o observava, começaram a ganhar um novo significado. Alexander sentiu que não estava mais apenas lidando com uma simples propriedade que ele havia adquirido para lucrar. Ele estava sendo puxado para um jogo muito maior, em que sua própria linhagem, os mistérios de seus antepassados e a história sombria da casa estavam se entrelaçando de uma maneira que ele não podia mais controlar. Com a revelação da conexão entre sua própria linhagem e os antigos proprietários da casa, Alexander Holt ficou obcecado por descobrir o que mais a propriedade escondia. Agora, ele sabia que não estava apenas lidando com uma velha casa histórica, mas com um lugar onde o passado de sua própria família e os mistérios ocultos se entrelaçavam. A simples aquisição de uma propriedade para um bom investimento se transformará em uma busca por respostas, e ele sentia que havia algo ainda maior e mais valioso, esperando para ser descoberto. Determinado a explorar todas as possibilidades, Alexander começou a vasculhar arquivos públicos e antigos registros históricos. Passou horas em bibliotecas e arquivos municipais, investigando documentos que se referiam à família Barros e à sua relação com os Holt. Mas o que ele não esperava encontrar eram menções a um artefato perdido, um item raro que os antigos proprietários haviam tentado ocultar por gerações. O artefato, aparentemente, tinha um poder muito mais significativo do que qualquer valor material, e poderia ser a chave para desbloquear todos os mistérios que cercavam a propriedade. Uma tarde, enquanto folheava um livro antigo sobre a história da família Barros, Alexander encontrou uma referência a um objeto de imenso poder, descrito apenas como a chave da verdade. O livro estava em péssimas condições, com páginas amareladas e rasgadas, mas, mesmo assim, Alexander conseguiu entender o suficiente para perceber que esse artefato foi um ponto central de vários rituais esotéricos realizados pela família. O mais alarmante foi que ele foi perdido em um dos rituais mais secretos da linhagem, logo após o desaparecimento de alguns membros da família Barros. Intrigado, ele procurou mais informações sobre o artefato e seus supostos poderes. De acordo com as antigas escrituras, a chave da verdade era um objeto simbólico, mas ao mesmo tempo muito real, capaz de abrir portais entre diferentes planos de existência. A lenda dizia que o artefato havia sido usado pelos primeiros proprietários para comunicar-se com entidades além da nossa realidade, e que, uma vez perdido, poderia nunca mais ser encontrado, a não ser que estivesse destinado a ser recuperado por alguém da mesma linhagem, alguém como ele. A descoberta o levou a investigar mais profundamente as raízes dos Barros e as lendas que cercavam o desaparecimento do artefato. Foi quando ele decidiu conversar com alguns dos poucos descendentes ainda vivos da família Barros, que poderiam ter mais informações sobre o que realmente acontecerá. Ele encontrou um dos últimos descendentes diretos da família, um homem idoso chamado Álvaro Barros, que vivia em uma cidade próxima e era conhecido por manter silêncio sobre a história da família. Ao encontrá-lo, Alexander ficou surpreso com o que ouviu. Álvaro Barros, embora relutante em falar, começou a contar histórias antigas, algumas das quais pareciam mais mitos do que fatos históricos. Ele mencionou que a família Barros havia sido perseguida por várias gerações, principalmente por causa dos rituais secretos e do artefato que eles possuíam. O mais interessante, porém, foi o que Álvaro revelou no final de sua conversa. O artefato nunca foi perdido de verdade. Foi escondido. E está mais perto de ser encontrado do que você imagina. Essas palavras ecoaram na mente de Alexander por dias. O que ele estava começando a entender era que a perda do artefato não era um acidente. Era parte de um plano, talvez de sua própria linhagem, para ocultá-lo e protegê-lo. O artefato havia sido escondido em algum lugar na propriedade,
talvez em uma parte da casa que ele ainda não havia explorado completamente. Mas por que ele? Por que agora? O que estava por trás desse destino que parecia estar sendo traçado há séculos? Com esses novos detalhes, Alexander não podia mais ignorar o que estava em jogo. O que ele inicialmente via como um simples investimento imobiliário agora se tornará uma busca por um artefato de poder imensurável. A ligação com seus próprios ancestrais, as pistas que ele havia encontrado nos livros e nos arquivos, e a misteriosa afirmação de Álvaro Barros o conduziam a uma conclusão inevitável. Ele precisava continuar sua investigação e encontrar esse artefato. Ele intensificou suas buscas pela propriedade, começando a procurar mais a fundo em cada canto da casa, especialmente naquelas partes que haviam sido evitadas ou negligenciadas ao longo dos anos. Ele sabia que não estava mais sozinho nessa busca. Algo guiava, e talvez fosse o destino, ou as forças de seus antepassados, que o estavam empurrando para essa jornada. Enquanto caminhava pelos corredores sombrios da casa, ele sentiu uma presença que não conseguia explicar. A casa, que antes parecia apenas velha e cheia de história, agora parecia estar viva, quase esperando que ele descobrisse o que havia sido escondido ali. E no fundo de sua mente, ele sabia que, quanto mais se aprofundasse nesse mistério, mais perigoso o caminho se tornaria. À medida que Alexander Holt aprofundava suas investigações dentro da propriedade, ele começava a perceber que havia muito mais em jogo do que o simples valor histórico ou o artefato perdido. A casa, que a princípio parecia apenas uma velha construção decadente, agora se revelava um verdadeiro labirinto de enigmas e mistérios, com segredos que pareciam estar ocultos em cada canto. A princípio, ele imaginou que talvez os antigos donos tivessem deixado vestígios de sua riqueza ou poder, mas logo se deu conta de que havia algo mais profundo e perturbador envolvido. Durante suas explorações, ele começou a descobrir pistas enigmáticas, dispostas de maneira quase intencional ao longo da propriedade. Primeiro, foi uma série de símbolos gravados nas paredes de um antigo salão, coberto de mofo e poeira. Eles eram incomuns, figuras geométricas com formas que não pertenciam a nenhuma cultura conhecida. Pareciam formar padrões, mas o significado deles era um mistério. O mais estranho era que, em alguns pontos, os símbolos pareciam mudar ligeiramente de aparência dependendo do ângulo de visão, como se estivessem vivos, ou pelo menos interagindo com o ambiente. Alexander, que já estava familiarizado com alguns símbolos esotéricos por causa de sua pesquisa sobre os barros e seus ancestrais, começou a perceber que esses símbolos não pertenciam a nenhum sistema de crenças tradicional. Eram diferentes. Eram originais, como se tivessem sido criados para algo muito específico. Algo que ele ainda não compreendia totalmente. Aos poucos, ele começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Em várias salas ocultas da casa, ele encontrou objetos estranhos, relíquias antigas, estatuetas esculpidas em pedra com formas que pareciam animalescas, mas com características humanas. Havia também amuletos de ouro e prata, mas com inscrições que ele não conseguia decifrar. Cada objeto parecia estar posicionado de maneira deliberada, como se fosse parte de um ritual ou de uma cerimônia muito antiga. Mas o que mais o desconcertou foram as mensagens criptografadas. Em uma sala que ele quase ignorara, atrás de uma estante que parecia imutável, ele encontrou uma passagem secreta, escondida atrás de um painel de madeira. Ao entrar na sala, ele encontrou uma série de documentos antigos que estavam em perfeito estado, apesar do tempo. Alguns deles estavam cobertos por símbolos e códigos que ele imediatamente reconheceu como uma forma de escrita arcaica, aparentemente usada apenas por certos grupos secretos na antiguidade. Com o auxílio de especialistas e um software de decodificação, Alexander conseguiu começar a traduzir algumas das mensagens. Uma delas, em particular, se destacou, escrita com letras que ele nunca tinha visto antes, mas que, uma vez traduzidas, formavam uma mensagem muito clara. A verdade está oculta onde os olhos não podem ver. A chave abrirá os portões da eternidade, mas o preço será maior do que qualquer riqueza. Essa mensagem fez seu coração acelerar. Era uma advertência, uma pista, talvez até uma ameaça disfarçada. Ele se perguntou por que ela estava ali, tão próxima de algo que parecia ser o verdadeiro centro do poder da casa. A chave que mencionava poderia ser o artefato perdido, mas a advertência sobre o preço o inquietava. Que tipo de preço estava sendo sugerido? E o que exatamente ele estava prestes a descobrir? Em outra parte da propriedade, Alexander encontrou um grande mapa antigo, escondido dentro de uma das paredes secretas. O mapa detalhava a casa e seus arredores, mas com marcas estranhas, como se algumas áreas da casa tivessem sido indicadas como zonas proibidas. Havia também uma série de caminhos subterrâneos que levavam até uma caverna que parecia estar abaixo do terreno, um local marcado com um símbolo que ele havia visto em vários outros lugares da propriedade.
Intrigado e ao mesmo tempo apreensivo, Alexander começou a montar o quebra-cabeça. Ele estava cada vez mais convencido de que a casa era muito mais do que um local de valor histórico ou espiritual. Ela parecia esconder uma verdade tão antiga e poderosa que ninguém jamais se atreveu a desvendá-la, até agora. Em seus momentos de reflexão, Alexander sentia a presença de algo mais, algo que estava observando cada movimento seu. Ele não estava sozinho na casa. Algo, ou alguém, parecia estar guiando suas descobertas, levando-o cada vez mais perto de algo que ele não conseguia entender completamente, mas que sentia ser impossível de ignorar. Com o artefato perdido, os símbolos esotéricos e as mensagens criptografadas, agora ele tinha um novo objetivo: descobrir a verdadeira natureza da chave mencionada nos documentos. E mais importante ainda, descobrir o que o preço significava, e o que isso poderia significar para ele e para seu futuro. Quanto mais ele investigava, mais ele percebia que a casa não estava apenas guardando um segredo, ela estava esperando que ele o encontrasse. E talvez, ao fazer isso, ele estivesse desencadeando algo muito maior do que qualquer coisa que ele tivesse imaginado. Enquanto continuava a desbravar os mistérios da propriedade, Alexander Holt começou a ouvir histórias mais detalhadas de pessoas da região, em particular de alguns moradores mais velhos. Eles falavam de uma lenda local, uma história que era passada de geração em geração, mas que ninguém jamais ousara investigar a fundo, temendo as consequências. No início, ele a considerou apenas uma velha história sem fundamento, mas à medida que avançava em suas investigações, a conexão entre os elementos da lenda e as descobertas dentro da casa tornava-se cada vez mais evidente. A lenda falava de um grande tesouro escondido no local, algo que não era apenas valioso em termos materiais, mas também possuía um poder imensurável, capaz de mudar o curso da história e até mesmo da família de Alexander. A história dizia que, muitos séculos antes, os primeiros proprietários da casa, a família Barros, haviam escondido um artefato incomparável, uma joia de poder tão grande que sua revelação poderia alterar o destino de toda a linhagem. Mas havia uma advertência: para encontrar o tesouro, era necessário conhecer os segredos que a casa guardava, segredos que muitos tentaram desenterrar, mas nunca conseguiram. Alexander não sabia ao certo se deveria acreditar em tudo que ouvia, mas não podia ignorar a coincidência entre as pistas que ele estava descobrindo e os elementos da lenda. Cada símbolo, cada pista criptografada parecia alinhar-se com a história contada pelos moradores locais. A conexão entre o artefato perdido e o tesouro que a lenda mencionava começava a fazer sentido. Talvez o tesouro fosse, na verdade, o próprio artefato que ele havia começado a buscar. Mas, o que realmente o intrigava era a parte da história que dizia que a chave para encontrar o tesouro estava guardada na casa, em algo invisível a simples olhos humanos, algo que precisava ser desbloqueado. Em suas conversas com os moradores locais, ele ouviu várias versões da lenda, mas todas mencionavam a mesma coisa: o tesouro estava profundamente enterrado, tanto fisicamente quanto simbolicamente. Ele não estava apenas em um local físico, mas em um lugar escondido dentro de cada um, algo que tinha que ser desvendado através de uma compreensão mais profunda da própria casa e de sua história. Algumas versões mais místicas diziam que o tesouro estava ligado a uma energia ancestral que envolvia não apenas a propriedade, mas também as linhagens dos próprios Holt Barros, sugerindo que algo muito maior do que ele imaginava estava em jogo. Conforme Alexander explorava ainda mais os arquivos da propriedade e os antigos relatos da família Barros, ele encontrou uma referência que parecia corresponder a tudo que ele ouvirá dos locais. Uma inscrição antiga, quase apagada, escondida em um canto distante da casa, indicava que, para acessar o tesouro, era necessário encontrar um ponto específico no edifício, um ponto que só poderia ser identificado por quem estivesse preparado para compreender a verdade oculta. O significado dessa frase era vago, mas o fato de ela estar ali, em meio às ruínas de uma construção aparentemente insignificante, não podia ser ignorado. Com a lenda agora firmemente enraizada em sua mente, Alexander começou a acreditar que o tesouro não era apenas uma metáfora para a riqueza material, mas algo muito mais profundo e espiritual. A lenda falava de um poder que transcendia o tempo e a própria história da família, algo capaz de conectar os destinos de seus antepassados e de transformar o futuro de sua própria linhagem. Alexander então revisitou os documentos e registros históricos, agora com uma nova perspectiva. Ele percebeu que os símbolos que ele havia encontrado nas paredes, os objetos estranhos nas salas ocultas e as mensagens criptografadas nos arquivos antigos poderiam ser as pistas que ele precisava para finalmente desbloquear o segredo do tesouro. Mas também sabia que estava se aproximando de um ponto sem retorno. A busca pelo tesouro não era mais uma simples exploração de uma propriedade. Agora ela tinha se tornado uma jornada para desvendar algo maior, algo que poderia mudar tudo o que ele acreditava sobre si mesmo e sobre a história de sua família. No fundo, Alexander se perguntava:
Será que ele estava preparado para enfrentar o que estava por trás da lenda? Será que ele poderia suportar a verdade que a propriedade estava prestes a revelar? Ele sabia que, ao se aprofundar mais, as consequências de suas descobertas poderiam ser imprevisíveis. Mas, ao mesmo tempo, não podia negar a sensação de que seu destino estava, de alguma forma, entrelaçado com esse tesouro perdido. À medida que as peças do quebra-cabeça se encaixam, Alexander começa a acreditar que a lenda do tesouro perdido é mais do que apenas um mito. Mas, com cada descoberta, ele se aproxima de uma verdade que pode não ser apenas surpreendente, mas perigosa. O que ele encontrará quando finalmente desbloquear o segredo da propriedade? Veja o próximo vídeo para acompanhar a busca de Alexander por um tesouro que pode alterar para sempre o destino de sua família, e a verdade que ele ainda não está pronto para enfrentar.